Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês a respeito de um tema que eu gosto muito de falar a respeito. O papo hoje é sobre autismo, né? O famoso TEA, transtorno do espectro autista. Vou falar um pouquinho sobre o que é, né? Como a gente consegue analisar e perceber os primeiros sinais e sintomas, né? Qual é a fase mais ou menos que a gente começa a perceber esses primeiros sinais, que tipo de tratamento é o mais indicado, né? Como que a gente pode trabalhar alguns comportamentos até mesmo em casa com esses pequenos, né? Mas o que é o autismo, né? O que é o famoso TEA, o transtorno do espectro autista? O autismo nada mais é do que um transtorno no desenvolvimento no qual prejudica a interação social e a comunicação, né? Então percebe que as crianças autistas, né, os adolescentes ou até mesmo adultos, eles têm uma dificuldade na interação social, eles ficam mais ali no mundinho deles, né? Quase não fala, quase não se comunica, às vezes se comunica de formas alternativas, através do toque e por aí vai. Vamos começar falando sobre o contato visual, né, que é um dos sintomas aí do autismo, né? O autista ele dificilmente estabelece um contato visual com adulto ou com qualquer outra pessoa, né? Até mesmo com uma outra criança. Ele tem essa dificuldade de estabelecer contato, né? Geralmente você tá ali falando com ele, né? Ou tá ali na frente dele, mas ele não tá olhando nos seus olhos, né? Essa é uma das dificuldades, é um dos sinais aí do autismo, né? Mas como é que a gente pode trabalhar isso? É possível? Sim, né? É importante aí primeiro conhecer essa criança, né? Saber o que essa criança gosta de fazer, o que chama a atenção dela, o que não chama a atenção dela, né? Mas fazer o uso dos objetos mesmo, né? Até mesmo o brinquedo, né? Pegar o brinquedo, trazer o brinquedo um pouquinho mais para nossa face quando a gente estiver falando com ele. Claro, o objetivo é sempre que ele olhe, que ele tenha esse contato visual, né? Então, para isso, a gente pega algo que ele goste, que chama a atenção da criança e traz até o nosso rosto, traz até a nossa face, porque é uma das formas de chamar aquele olhar pra gente, né? É claro que o objetivo é fazer com que a criança ela olhe, ela tenha esse contato visual sem a necessidade de nenhum objeto, né? Mas de início a gente pode ir trabalhando assim, né? De forma gradativa. Então aí da fala que é prejudicada, né? Uma criança que quase não verbaliza, às vezes se comunica de forma diferenciada, alternativa. E nesse momento a gente precisa de uma fono, a gente precisa encaminhar para uma fono, né? Para uma fono fazer um trabalho bacana, legal, auxiliar essa criança aí em relação a essa fala, né? Desenvolver com ela diversas comunicações alternativas. A ecolalia, né? Para quem não sabe, a ecolalia está presente também no autismo. O que é a ecolalia? Quando a criança geralmente ela tem aquele hábito de ficar repetindo as palavras que ele ouve, né? Então, eu acabei de falar determinada palavra e aquela criança começa a repetir e uma, e duas, e três, e vai. E ela começa a repetir a mesma palavra muitas vezes, né? Isso chama um pouquinho de atenção também, porque faz parte aí, né? Do espectro autista. Estereotipia, né? A estereotipia é quando a gente fala de movimentos repetidos, né? Na qual a criança às vezes ela usa a mão, né? Ela usa a cabeça, às vezes o seu corpo, né, para fazer movimentos repetidos, né? Geralmente, momentos que ela tá um pouquinho mais agitada, ela começa a bater a mão, né? Às vezes começa a mexer a cabeça, e aí de uma forma intensa e bem repetida, né? E a estereotipia é possível trabalhar também, né? É possível, a gente até deve trabalhar a estereotipia, né? Isso não só ali a terapeuta dentro da clínica, mas os próprios responsáveis dentro de casa, né? O pessoal ali que faz parte do contexto escolar daquela criança. Então, a estereotipia, o autismo ele é um pouquinho sensível ao toque, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cautela nesse momento, né? Não necessariamente tocar, né? Mas aos poucos ir mostrando para a criança, né? Ó, tentar dar algo para ela fazer com as mãos, para ela ocupar a mão, né? Então, se ela tem essa mania de ficar batendo palma, né? Às vezes até batendo nas orelhas, trazer a mão dela um pouquinho, né, para se tornar produtiva, né, dar uma massinha, algo que ela possa fazer com a mão, na qual ela tire todo esse foco, né, desses movimentos repetidos, para fazer uma outra coisa que é do interesse dela. Em alguns casos, a gente também tem aí o comportamento agressivo. Não são todos, tá? Mas em alguns casos, quando a gente fala de autismo, a gente pode ter algum comportamento agressivo no momento que a criança ela é contrariada, né? Contrariada, receber um não, né? Existem ambientes que existe
a maioria deles hoje em dia tem uma série de regras, e isso para autista às vezes é um pouquinho difícil, né? Mas é necessário ele entender que existem regras e que elas precisam ser cumpridas. O autista ele apresenta aí uma resistência para mudança de rotina, né? Em praticamente tudo, né? Seja no tipo de alimento que ele ingere todos os dias, né? Existem crianças aí que têm uma resistência à questão da alimentação, né? Então, vou dar um exemplo. Ela gosta de comer só nuggets no almoço e todo dia precisa ser nuggets, né? Se vem um prato diferenciado que não seja nuggets, aquilo desencadeia uma crise, né? E a criança começa a chorar, a gritar, né? Imagina aí que os pais devem ficar bem desesperados nesse momento, né? Meu Deus, o que eu faço? A criança precisa comer algo mais saudável. É possível trabalhar? Sim, né? A criança ela precisa entender, né? Não é só porque ela é autista que ela não tem a capacidade de entender que as mudanças elas são necessárias, né? Elas são difíceis, elas causam determinada angústia, uma determinada frustração, mas elas fazem parte da vida, né? A gente pode preparar, né? Essa criança até para não gerar um trauma aí, né? De tirar um alimento do nada, desencadear uma crise, né? De uma forma muito intensa. Essa criança pode até criar um bloqueio com o adulto que fez isso, né? Mas a gente pode aí preparar essa criança, né? Não só em relação à alimentação. O autista, ele tem aí uma questão visual, né? Dependendo aí da criança que a gente está trabalhando, ele tem uma questão visual muito forte, ele é muito visual, né? Então a gente pode preparar essa criança antes, né? Com a alimentação, eu posso mostrar aí uma foto de um alimento que eu prefiro, que eu preciso incluir na alimentação dessa criança, né? Então, mostrar ali para a criança de forma visual, olha, hoje é nuggets, amanhã já é um brócolis, né? E ir mostrando, ir preparando essa criança, porque quando chegar o alimento, ela meio que já está um pouco mais preparada, né? E é isso sucessivamente, né? Todos os dias, trabalhando da mesma forma, até ela compreender. Não só em relação à alimentação, né? Mas também em relação às mudanças do cotidiano, né? Às vezes mudou uma professora na escola. E isso também gera uma angústia nessas crianças, né? Às vezes desencadeia até uma crise. Estruturar ali, né? Mostrar foto antes da professora nova que chegou na sala. Olha, hoje não é mais aquela pro, é essa aqui. Mostra a foto da professora antes, né? Porque é uma forma de preparar essa criança, né? A gente consegue até, talvez, em alguns momentos, prevenir uma crise, né? Se a gente prepara, se a gente mostra. E aí, né, eu queria falar muito sobre um dos tratamentos que é muito utilizado hoje, né, no trabalho com os autistas, e muito eficaz também, que é o ABA, né? O que é o ABA? Né, o ABA é análise do comportamento aplicada, né? Então volta mais para um tratamento para questão comportamental, né? Então a gente tem um comportamento ali, a gente precisa analisar, a gente precisa trabalhar esse comportamento. Realmente agradecer, mas também pedir desculpa se eu disse algo, né, na qual alguma mãe, né, de criança autista, enfim, tenha se sentido ofendida. Essa não foi minha intenção. Muito pelo contrário, a minha intenção aqui é ajudar mesmo, né, no que eu puder. E também dizer, né, que esses pequenos, eles são extremamente inteligentes, né? Eu acho que quem tem um autista em casa, né, quem tem um autista ali na escola, sabe o quão longe eles conseguem ir, tudo que eles podem fazer, tudo que eles são capazes de fazer, né? Eles são extremamente inteligentes. E às vezes acontece muito do adulto limitar aquela criança por conta do transtorno que ela apresenta, né? Quantas vezes a gente já ouviu, né, em diversos lugares, olha, ele está apresentando esse comportamento inadequado porque ele é autista, né? Não tem o que fazer. Não, tem sim, né? Ele é autista, mas é uma criança, tá no processo de desenvolvimento. Se eu trabalhar aquele comportamento, ele entende que ele não pode, né? Não é bacana a gente usar o transtorno da criança como uma forma de tentar dizer que ela não é capaz. Muito pelo contrário, essas crianças conseguem fazer muita coisa, né? Às vezes muito mais coisa do que às vezes até um adulto consegue fazer, uma criança que não tenha nenhum transtorno consiga fazer, né? Então eles são capazes, a gente precisa conhecer, né, até onde meu filho consegue ir, até onde eu consigo ir com ele, né? Se ele não consegue sozinho, se eu não consigo sozinha, pega na mão da terapeuta, trabalha junto, né? Saiba que não tá sozinha, é um transtorno difícil de lidar. Eu sei, tem dias que cansa, né? Às vezes os pais acabam cedendo, dando ali o que a criança quer,
porque às vezes não dá, o dia foi cansativo, tá exaustivo, o cansaço tá falando mais alto, a criança tá ali chorando, e acaba cedendo, acaba deixando, e aí acaba prejudicando um pouquinho, né? Porque todo o trabalho que foi realizado, né, começa a voltar tudo de novo. Então, tomar um pouquinho de cautela com isso, né? Um recado que eu deixo, assim, de coração, para todas as mamães, não só mães, né? Mas a professora, né, que trabalha aí com... tem algum autista dentro da sala de aula. Fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho sobre autismo, né? Espero não ter enrolado muito, falado muito. Tentei ser o mais objetiva possível. E é isso, gente.